Muita gente adora consumir uma substância psicoativa que tem um poder enorme, tem diversos benefícios para a saúde e está sujeito a não saber verdadeiramente os mecanismos pelos quais ela funciona e como que ela atua no nosso cérebro. Mas, Lucas, que substância psicoativa que todo mundo adora? Olha, talvez a substância mais estudada em termos de psicoatividade ou atividade no sistema nervoso central seja a cafeína. A cafeína que está presente principalmente no café, brasileiro aí adora tomar um cafezinho com muita frequência, a gente sabe que americano também e outras culturas também. Tem diversos efeitos no corpo humano, mas principalmente no cérebro, e está sujeito você ainda não ter se deparado de como esses mecanismos funcionam. E aqui vai um resuminho bem legal para você, inclusive com uns vídeos bem legais. Acompanha que você vai ver algumas coisas que talvez nunca tenha visto. Então, tá aí a estrutura molecular da cafeína. E ela está presente em diversos tipos de planta, né? Na verdade, a cafeína está num grande grupo das xantinas, então não tem só no café, tem no cacau, tem no guaraná, tem na erva mate e, lógico, obviamente, também tem no café. Disparado, o café é o que tem a quantidade de cafeína assim em maior concentração e assim é o que tem o maior consumo global, principalmente no mundo ocidental, beleza? Então, fontes diversas de cafeína. Quando a gente toma alguma dessas fontes de cafeína, em média em 45 minutos ela já está sendo absorvida, faz um efeito máximo em aproximadamente 2 horas e tem uma meia-vida, quer dizer, um tempo de circulação médio de 6 horas. Então, quer dizer, depois de 6 horas do consumo, aquela concentração no sangue costuma cair pela metade. Claro que esses valores aqui não são fixos, existem aí variáveis em relação a corpo para corpo, pessoa para pessoa, mas não é o foco aqui desse vídeo. Eu quero me concentrar nos efeitos cerebrais que são fascinantes. Então, antes que você me pergunte de onde eu vou tirar as informações, está aqui uma lista de 4 artigos da onde eu me baseei principalmente para trazer os dados que eu vou te mostrar aqui, tá certo? Se quiser se aprofundar, está aqui a lista de referências. Em primeiro lugar, a cafeína é um estimulante dos receptores de dopamina. Opa, Lucas, como assim? Calma aí, vamos lá. Dopamina é um neuromodulador responsável pela antecipação da recompensa. Quer dizer, se você cria uma expectativa de um show ou de que algo vai acontecer, normalmente você já fica empolgado, você já sente aquela boa energia que dá vontade de você ir lá fazer aquilo que você acha que vai ser bem legal. Isso tudo é gerado por dopamina. Não é à toa que a dopamina também está envolvida até nos circuitos do vício. A gente pode considerar, por exemplo, que Las Vegas é uma cidade inteira construída à base de dopamina, porque a pessoa, na expectativa de que vai ganhar, ela joga de novo e aposta de novo. Então, quer dizer que o café vicia? Calma, vamos entender um pouco melhor. A dopamina tem os seus receptores e a sua liberação. Quando nós tomamos café ou qualquer outra fonte de cafeína, o que acontece é que esses receptores se tornam mais sensíveis, mais suscetíveis ao efeito da dopamina. Porque a dopamina ela é muito subjetiva. Tem gente que adora um estilo musical, tem gente que adora outro, tem gente que adora um político, tem gente que adora outro, tem gente que torce para um time, torce para o outro. E a dopamina, então, ela é muito subjetiva. Eu, por exemplo, sinto um aumento dopaminérgico enorme quando eu vou estudar. Você já deve ter percebido que eu adoro estudar profundamente os mais diversos assuntos. Então, cada um, vamos dizer, tem as suas fontes subjetivas de aumento de dopamina. E a gente pode trabalhar, posso fazer um outro vídeo com mais detalhes a respeito disso. Mas a cafeína, ela tem um efeito, portanto, de aumentar a sensibilidade dos receptores ou até aumentar o número conforme um artigo da Nature que está ali na referência. Então, a cafeína pode sim facilitar você a te manter motivado, digamos assim, ou te manter nos caminhos que você quer para poder seguir em frente naquela expectativa, naquele objetivo que você quer alcançar, certo? É assim um neuromodulador da esterocepção, de buscar um algo mais, um algo além. Então é essencial para quem quer crescer na vida, para quem quer conquistar mais. Precisa ter liberação de dopamina com alguma constância, sem induzir mecanismos de vício, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é dizer, a cafeína aumenta os receptores de dopamina. Então, participa ativamente nesse processo. Podendo, portanto, se você consumir cafeína demais, com muita frequência, tá sujeito você a induzir um certo estado de vício, tá? Por quê? Porque vai faltar uma sensibilidade. Se você consome cafeína com muita constância, inclusive em doses altas, é bem possível que quando você ficar sem cafeína, aquela sensibilização que a cafeína provoca não acontece, e aí aquele estímulo dopaminérgico não vai assim promover o mesmo efeito de
de alegria ou de bem-estar que a dopamina costuma provocar no nosso organismo. Então esse é o efeito básico assim da cafeína no sistema dopaminérgico. Mas e a atividade elétrica do cérebro como um todo? Olha que trabalho fantástico desse pesquisador indiano. Aqui no vídeo da esquerda você está observando principalmente em azul as tais das ondas alfa. O trabalho deste cientista, que eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, Abhijit Satani, é um nome aí em sânscrito, tá aí o perfil dele no Instagram, se você quiser seguir, tem umas coisas muito interessantes lá. Você olha esse vídeo da imagem da esquerda, mostrando a atividade das ondas alfa predominante em azul, ok? Ondas alfa geralmente estão associadas a um estado de mais introspecção da rede neuronal padrão, que eu expliquei no outro vídeo, se você não viu, vai lá ver a rede neuronal padrão num estado um pouco mais relaxado, prestando atenção um pouco mais assim do automatismo do funcionamento interno. Se está muito estranho entender o que eu estou dizendo de rede neuronal padrão, pode assistir outro vídeo que está no feed, está no YouTube, você vai entender com clareza. E aí, quando é consumido 200 miligramas de cafeína, presta atenção que a atividade azul praticamente desaparece. A principal mudança que acontece nas cores é na atividade da cor azul. Então, o trabalho dele é muito fantástico, porque quando a gente olha assim aqueles eletroencefalogramas, que são um monte de ondazinha, precisa ter um treino técnico para olhar aquilo. E essa forma de observar é muito assim, é muito mais clara, é muito mais inteligível o que está acontecendo sob o efeito da cafeína. Então, a cafeína está direcionando a atividade elétrica da rede neuronal padrão, ou seja, aquela rede que nos faz ser assim, o nosso automatismo, né? Aquele monte de coisa que a gente faz ou pensa sem perceber, mas ela direciona para o mundo externo e tira um pouco a atividade das ondas alfa, ou seja, é realmente um estimulante, certo? Então, muito interessante esse vídeo e é muito legal a gente ver dessa forma assim visual. Seguindo um outro efeito da cafeína sobre um neuromodulador, e talvez aqui seja o principal efeito. Ah, por que que a cafeína acorda ou tira o sono, né? O sono, na sua maior parte, ele não é provocado pela melatonina, como a maioria por aí diz de forma às vezes um pouco simplista. Eu sei que é para facilitar o entendimento, mas a adenosina é um neuromodulador que vem se acumulando no cérebro ao longo do dia, conforme o nosso relógio biológico. E quando a adenosina está numa concentração alta, é aquela nossa sensação de sono pesado. É falado assim, a pressão de adenosina para dormir. Então, quando os receptores de adenosina estão ficando todos ocupados, o sono vai tomando uma proporção muito grande, a vontade de dormir aumenta muito. E a cafeína, ela atua justamente inibindo os receptores de adenosina. E aqui vem um aspecto muito interessante. Se você, ao acordar logo cedo, já tomar uma xícara de café sendo expresso ou café passado, tanto faz, está sujeito você já inibir logo esses receptores de adenosina, porque a cafeína ocupa o espaço dos receptores. E fica ainda uma adenosina circulante se você ainda não acordou de forma assim mais completa, ainda não deixou o pulso de cortisol agir. Então aquela adenosina vai ficar sobrando. E quando se passarem aquelas 6 horas do consumo do café, está sujeito você ter um crash, porque vem toda aquela adenosina acumulada da manhã. Então é importante no período matinal permitir esse washout, essa limpeza de adenosina, não consumir cafeína logo de primeira, tá? Ao final do vídeo eu vou dar algumas dicas práticas aí de consumo de cafeína para você ter um aproveitamento melhor, mas aqui já está uma dica que valiosa. Se você está sentindo assim quedas de energia, principalmente no início da tarde, pós-almoço, tem todo o efeito pós-almoço, pós-prandial, está acostumado às vezes a fazer soneca, etc, tudo bem. Mas observa se você não está consumindo cafeína muito cedo e não está deixando aquele washout, aquela limpeza de adenosina natural acontecer pela manhã, certo? Então, continuando. Então, esse é o efeito da adenosina. E o consumo médio de cafeína? Olha, um café passado, uma xícara de mais ou menos 230 ml tem aproximadamente aí 95 miligramas de cafeína, enquanto que um café expresso, então ele é mais concentrado por dose, e 40 ml de dose média tem a média de 63 miligramas. Então, um café expresso duplo, em média aí 125 miligramas de cafeína. Nós temos por base nesses estudos todos que eu apresentei aí anteriormente, de que um consumo médio de entre 400 a 600 miligramas de cafeína por dia é bem seguro e pode trazer diversos tipos de benefício, tá legal? Então, tá aí uma conta básica, isso dá aproximadamente aí 5 xícaras ou até 4 xícaras, mas é um consumo médio aí que é seguro, é bem tolerado e não induz diversos efeitos colaterais, certinho?
Alguns outros efeitos que não se concentram no efeito do sistema nervoso central envolve, por exemplo, o metabolismo. O consumo regular de cafeína aumenta o gasto energético em mais ou menos 5%, então facilita ter um metabolismo mais ativo. Tem diversos ensaios clínicos mostrando que o consumo regular de cafeína tem efeito cardioprotetor, ou seja, diminui a incidência de insuficiência cardíaca, não aumenta a pressão arterial, não aumenta a incidência de infarto. Pelo contrário, parece até que tem um efeito regulatório. E por causa de diversos efeitos, inclusive hepáticos e outros, que eu não vou, não é o foco desse vídeo, o foco é principalmente o efeito cerebral, já tem algumas evidências mostrando redução de morte por qualquer causa de um consumo regular de cafeína, o que é muito interessante. A gente não tem todos os dados do porquê exatamente reduz o óbito de qualquer causa, mas é um dado realmente impactante que as evidências que temos até então apontam para isso. Então, dentro de um estilo de vida saudável, querendo ter mais saúde, promoção de saúde, não só prevenção, o consumo de cafeína pode ser um aliado aí nesse objetivo de longevidade saudável. Então aqui está um resumo assim prático de efeitos cerebrais do sistema nervoso e de efeitos gerais da cafeína, mas eu quero deixar aqui mais um alerta para você que acompanhou aqui até o final, então aquela dica bônus, né? Por ter esse efeito de bloqueio de adenosina, a cafeína tem um forte impacto na qualidade do sono. Evite a todo custo consumir cafeína ao final da tarde. De preferência, tenta interromper o consumo de café até 14 horas, 15 horas, porque eu tomo café e durmo. Tudo bem, mas com certeza a qualidade e a profundidade do sono não será a mesma com o consumo de cafeína, porque veja, dura em média 6 horas para diminuir metade da dose do sangue. Então, em média, fica circulando por 12 horas. Certo? Tem pessoas que demoram mais, isso é uma coisa mais individual. Cada um que perceba em si como é o efeito da cafeína. Mas tem gente que demora 10 horas, 12 horas para diminuir metade. Então aí tem que parar antes ainda o consumo da cafeína para não interromper o sono, que é o segundo pilar da fisiologia da longevidade, é ter um sono saudável. Só é superado pela qualidade da respiração. Não tem nada mais importante do que respirar para a sua saúde. Em segundo lugar, com certeza absoluta, é o sono. Então, regente, aprenda esses pequenos detalhes, porque isso pode fazer muita diferença no seu plano de promoção de saúde. E mais uma estratégia que você pode aplicar, que eu deixei aqui para o final, é o seguinte: você pode ciclar o consumo de cafeína. Você não precisa consumir todos os dias e nem todas as tardes, por exemplo. Você pode pular algumas tardes, você pode pular domingo, você pode pular final de semana. Com qual objetivo? De você não estar sempre hipersensibilizando os receptores de dopamina, porque isso é que vai fazer com que gere dependência do consumo de cafeína e aí tem aquelas síndromes de abstinência, dor de cabeça quando não toma, mal-estar gástrico, entre outros, né, que estão sujeitos a acontecer caso você consuma cafeína com muita frequência e de repente você interrompe o uso. E aí é aquela necessidade, aquela falta por dependência do sistema dopaminérgico mesmo, que é um sistema que pode induzir vício se você não souber usar com cautela. Então, você pode ciclar o consumo. Então, pode consumir, por exemplo, pelas manhãs e algumas tardes não, sábado e domingo não, às vezes ficar 3 dias sem. Se você fizer uma ciclagem, você vai aproveitar todos esses efeitos benéficos e mesmo assim não vai induzir nenhum tipo de vício. Então é sempre importante você buscar mais conhecimento a respeito das práticas que podem promover saúde verdadeiramente, você aprender a usar substâncias que têm bom benefício, você aprender a usar as boas práticas, você aprender o que é sono de qualidade, aprender qual é o nível de hidratação para o seu corpo, você aprender as maneiras corretas de respirar, você aprender gerenciamento de estresse, como ter uma digestão funcional, que tipo de nutrição você deve fazer para ter verdadeiramente longevidade, bem-estar, praticar atividade física, aquela que te cabe melhor para o seu objetivo. Então, tudo pode ser muito bem personalizado para você ter uma rotina assim que te promova a saúde de forma excepcional, não só saúde boa, não só ausência de doença. Um abraço e até a próxima.